Muito bem. Um objeto luminoso O, ele tem a sua imagem formada aí por um espelho côncavo que a gente quer que represente no papel quadriculado a posição dele, bem como a posição do foco. Como que a gente vai fazer isso? Ligando o ponto O até o eixo principal, a gente imagina então um corpo extenso, em que o ponto O seria a cabeça desse corpo extenso. E aí a gente encontra 4 quadradinhos de altura. A gente também pode ligar o ponto I até o eixo principal, imaginando que isso aqui é a imagem de um corpo extenso. E neste caso, essa imagem teria 2 quadradinhos. A gente observa então que essa imagem tem o tamanho que é metade do tamanho do objeto. Ou seja, a gente tem que o fator de amplitude linear transversal é exatamente igual a 0,5. Nesse caso, então, a gente pode utilizar a amplitude linear transversal como o módulo da distância da imagem sobre a distância do objeto. Assim sendo, a gente vai ter então que a distância do objeto ele será 2 vezes o módulo da distância da imagem. Neste caso, o módulo não vai fazer muita diferença não. O que é importante a gente observar é que se por um acaso a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, se o objeto tem o dobro da distância do espelho à distância da imagem, basta a gente prolongar e contar mais 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, neste caso, a gente observa que o espelho é necessário que ele esteja exatamente nessa posição, para que a gente possa ter, então, a imagem formada com a distância do objeto igual ao dobro da distância da imagem, sendo essa a distância da imagem. Como determinaremos, então, a distância focal? Traçando o raio de luz. Nesse caso, a gente vai utilizar então do objeto o raio de luz que incide paralelamente ao espelho. Então a gente vai percorrer com esse raio de luz paralelo 12 quadradinhos. A partir do momento que ele incide, ele vai refletir sobre o foco e ele tem que atingir a cabeça da imagem. Então, atingindo a cabeça da imagem, a gente percebe que esse raio de luz passa pelo foco, porque está incidindo paralelamente. Então, a gente já achou a posição do foco. Evidentemente que esse foco está a uma distância de 1, 2, 3, 4 quadradinhos até o espelho. Então, nós temos o espelho na posição indicada pela figura com o foco a uma distância de 4 unidades desse espelho.